Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos mais uma aula aí de lavadoras. Pessoal, nessa aula agora eu quero estar falando um pouquinho sobre orçamento e casa do cliente, ok? Veja só, a minha equipe esteve na casa de um cliente e chegando lá a máquina não centrifugava. Vou colocar para vocês entenderem, ok? É uma questão de percepção, tá, pessoal? Uma questão de percepção. A gente não ganha tudo, tá? Mas a questão de percepção, isso é muito importante. Tem que estar na veia da gente, tá? Nós estamos falando de uma lavadora antiga da Electrolux. Ela é uma LF10, ok? Conjunto de timer, conjunto de pressostato e botoeiras de trabalho. Por exemplo, liga, desliga, molho e amaciante eu posso adiar até na centrifugação, e turbo limpeza que vai fazer agitar mais rápido, ok? Tem o seletor de várias funções aqui, A, B, C, D, e eu tenho ela toda escrita no meu painel, ok, pessoal? Então não tem como o cliente se perder, e mesmo assim o técnico também não tem como se perder. É uma lavadora que, quando você está usando ela, no abrir a tampa, ela também se desliga, tá? Ela entra em modo de pausa. Por exemplo, está centrifugando, ela não vai continuar trabalhando, ela vai parar e vai, como se diz, travar a centrifugação. Se ela estiver lavando e você abrir a tampa também, ela simplesmente vai parar de agitar. Para que serve isso? A centrifugação na questão de uma criança, né? Dona de casa, hoje, né? Vem aqui, abre a porta, a tampa superior, que se chama modelo front load e top load, certo? Então, o que acontece? Essa aqui é uma top load, ela abre superior. Front load, ela abriria na porta na frente, ok? Então, o que acontece? A criança abriu a tampa, porque se a menininha ou o menininho vem aqui e ela está centrifugando, abre a tampa e ele bota a mão, vai quebrar o bracinho da criança, vai machucar a mão. Por isso que existem esses dispositivos. Eu recomendo, não desative esses promenores, tá? Porque assim, ó, tem técnico que vem lá, senhora, quem sabe, se a senhora não quiser gastar e coisa e tal, a gente desativa e continua tudo igual. Não faça isso, tá? Seja um técnico coerente e tenha junto com vocês a questão de segurança, tanto para você que está utilizando da máquina, como para as pessoas que estão em volta e não conhecem essa máquina, tá? Então vamos lá, seguindo pelo caminho de defeito, apresentamos então a LF10, ok? E agora eu vou explicar para vocês a situação do que aconteceu com o técnico na rua. Ele foi lá, o chamado era porque não estava centrifugando, ok? Chegou lá, ele fez esse teste, veja. Ele colocou na tomada, certo? Ligou a máquina. Ela começou a fazer o processo de drenagem, liberou o atuador e girou somente o cesto. Tá vendo, pessoal? Ok, vou desligar. Ó, já soltou o atuador, significa que a princípio está tudo funcionando. Nesse momento, a gente tem que saber qual é o problema. Se é um problema mecânico ou se é um problema elétrico. A gente sabe que problema elétrico não é. Por quê? Porque quando eu liguei a máquina, ela acionou tudo certinho, timer tudo na posição certa, tudo legal. Só que na hora de pegar para centrifugar, só o agitador que começou a trabalhar, certo? Significa que o cesto que era para rodar não conseguiu. Nós temos uma situação. O técnico, quando foi lá, ele se deparou com o coinjetado quebrado. Ele estava parcialmente quebrado, tá? Assim. Ó, ele estava parcialmente quebrado. Ele estava assim, ó, certo? No que ele botou a mão e foi mostrar para o cliente, acabou de se quebrar. Ok, isso aqui faz com que não centrifugue? Sim, faz com que não centrifugue, ok? Porém, ele é acionado através do atuador. O atuador puxa essa peça para trás. A gente vai conhecer em outras aulas, tá? Só tô querendo falar para vocês sobre orçamento
E por que essa máquina veio? Então ele se deparou com isso aqui, ele levou a peça junto, colocou a peça no lugar, desmontou, polia tudo ali, né, pela parte de baixo, trocou e essa peça está trocada e ela está continuando a fazer isso. A mesma coisa. Olha aí, a mesma coisa, certo? Nesse momento, o técnico poderia ter visto uma outra situação. Veja, tá tudo aqui, continua ligada. Olha aqui, pessoal, vem cá agora, o João. Olha aqui o cesto. Olha o cesto. Para os dois lados está solto. Ok? Então aqui não era motivo de trazer para a oficina. Era motivo de continuar fazendo na casa do cliente. Simplesmente ele ia tirar o agitador fora, que é o que nós vamos fazer agora, vocês vão acompanhar, e reapertar os parafusos, porque ela tem um chanfro e provavelmente ele se soltou e saiu do chanfro. O cesto ficou solto. Só isso. Aí, falando em orçamento, para vocês entenderem, o primeiro orçamento para trocar o coinjetado foi falado para o cliente em torno de 180 a 250 reais para fazer na casa do cliente, ok? Só que com essa vinda à oficina agora, o orçamento já é outro, entendeu? Aí já tem o deslocamento do carro que foi, o deslocamento do carro que veio, vai levar de volta. Tem o tempo agora de estar fazendo esse serviço aqui, vai ser colocado um outro técnico para ser colocado na função dessa máquina, isso tudo onera, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção, saber certinho na hora de chegar na casa do cliente qual é o problema. Se você não quer passar por esse turbilhão todo que foi na sexta-feira agora que se passou, se você não quer se passar por isso tudo, faça o seguinte: não entre em detalhes com o cliente, apenas diga: senhora, isso aqui é um motivo de levar para a oficina. O que vai acontecer? Você não perde o tempo que o técnico perdeu lá, certo? Porque ele perdeu umas 2h30 mais ou menos lá, tentando resolver o problema, não conseguiu, e depois trouxe para a oficina. Então seria o caso dele ter ido até a casa do cliente, certo? Feito uma vistoria na máquina e dizer para o cliente: cliente, eu vou recolher a máquina da senhora para fazer um orçamento, e a empresa vai estar entrando em contato com a senhora para lhe passar o orçamento certo. Caso a senhora não queira fazer, vai ser lhe cobrado uma média de 50 reais pela visita, porque a gente vai levar, trazer, vice-versa. Vamos desmontar a máquina, vamos dizer para a senhora o que tem a máquina, e se a senhora não quiser fazer, a senhora vai ter esse orçamento na mão e vai poder buscar um outro orçamento de uma outra pessoa, já sabendo o que a sua máquina tem e dizendo para um próximo técnico o que a máquina tem. Se a senhora achar um preço maior, a gente tenta renegociar esse orçamento, mas caso se não der para nós, a senhora só vai ter a despesa de levar e buscar e ter feito o orçamento. Beleza? Pessoal, isso é tratar bem o cliente. Isso é ser profissional. Saber o que está fazendo. Beleza? Fica essa aula agora, só como dica, a gente vai continuar fazendo o serviço aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.